Boas-vindas a Equipamento Militar Romano. A força de Roma dependia diretamente de sua supremacia militar e de sua sociedade fundamentalmente militarista. Os cidadãos comuns, quase todos fazendeiros ou pastores, alistavam-se para proteger suas terras e famílias. Em troca dos seus serviços, os membros deste exército civil podiam votar. Treinados para serem disciplinados e obedientes a oficiais superiores, os cidadãos soldados desenvolviam um senso de lealdade para com sua cidade. A qualidade da armadura de um soldado romano estava relacionada ao seu status social e à sua riqueza. A cota de malha era o tipo mais comum. A armadura de escamas, tão famosa hoje em dia, passou a ser usada depois da época de César. A infantaria portava escudos grandes e alongados, enquanto a cavalaria usava escudos menores de origem grega. Os soldados carregavam seus próprios equipamentos, incluindo as ferramentas necessárias para a construção de fortes e barracas. Os soldados romanos usavam os mesmos tipos de armas. A barriga e o rosto eram as partes mais visadas do corpo. Assim, os legionários se equipavam com duas armas de combate corpo a corpo, uma adaga e uma espada curta, conhecida como gládio. Uma das armas romanas mais engenhosas era a lança. Sua ponta em formato de pirâmide perfurava o corpo, enquanto sua haste de ferro era feita para quebrar com um impacto, impedindo que o inimigo a reutilizasse. Durante suas conquistas, os romanos costumavam transformar tecnologias inimigas para adicioná-las ao seu próprio arsenal. Após capturar uma embarcação cartaginesa, os romanos adotaram suas melhores características e construíram uma frota superior. A adaptação de projetos gregos de artilharia pesada auxiliou os romanos a construir catapultas e balistas. Esta se tornou símbolo do exército romano. Boas-vindas a Forte Romano. O tamanho de um acampamento militar romano, ou castro, variava significativamente dependendo de quantos soldados precisava acomodar. No entanto, todos tinham características em comum tanto no projeto quanto em construção, como este forte, localizado no Cabo Chersoneso. Com formato retangular, os fortes eram reforçados com muralhas e um sistema de vala. As paredes eram reforçadas com parapeitos, uma extensão na linha do telhado que proporcionava uma barreira protetora para os soldados fazendo ronda. Dependendo da disponibilidade de materiais, alguns fortes eram construídos com pedra, madeira, palha empilhada e, principalmente na parte oriental do Império, tijolo cozido. Os acessos pelos quatro lados eram flanqueados por torres de vigia. O oficial no comando ficava no meio do acampamento, podendo assim ter uma visão clara das tropas e do portão principal.
Além das barracas para os soldados dormirem, o forte também tinha um celeiro com a capacidade de armazenar rações por 1 ano ou mais. Para garantir a saúde dos soldados, todos os acampamentos contavam com uma equipe médica e um hospital. Na construção dos fortes, incluíam fornecimento de água potável com dutos para uma casa de banho e latrinas. Sem pressa, eu espero. O Egito Antigo não vai a lugar algum. Boas-vindas a Os Fortes de Cirenaica. Cirenaica era uma região na Líbia sob o controle romano, dada a Roma por um antecessor de Cleópatra. As ruínas e alicerces de antigas fortificações foram descobertos no século XIX a sudoeste de Cirenaica, bem como uma guarnição romana que remontava ao século I. As evidências mostram que estes fortes eram de origem líbia, modificados por engenheiros romanos quando Cirenaica fazia parte do Império. O material mais comum usado para construir fortes no Egito e em Cirenaica era pedra. Embora não haja provas reais de que uma fortaleza parecida com esta tenha sido descoberta nessa região, a equipe decidiu adicioná-la como um desafio final digno e deslumbrante para os jogadores. Os fortes de Cirenaica eram destinados a evitar que invasores obtivessem acesso à rota principal que levava às 5 cidades mais importantes do país. Estes fortes foram construídos perto de planícies costeiras e desertos para uma maior defesa. 3 destas cidades foram recriadas pela equipe: Balagrê, Apolônia e Cirene. Se tivesse existido, este forte teria protegido a estrada que levava a Balagrê. Além de referências a um ataque por volta de 404 e uma reorganização militar pelo imperador Justiniano durante o século VI, ainda sabemos muito pouco sobre a presença militar romana em Cirenaica. Boas-vindas a Aquedutos Romanos. A gestão hídrica era levada muito a sério pelos romanos. Cirenaica se beneficiou muito da administração romana com a construção de aquedutos e canais. A fonte de água variava dependendo da localização. Muitos aquedutos foram construídos na base de montanhas, para aproveitar o fluxo provocado pelo degelo. A habilidade de transportar água por grandes distâncias aumentou a produção agrícola. Há registros de que alguns aquedutos tinham mais de 7 quilômetros. Enquanto os gregos da Líbia se concentraram inicialmente em oliveiras e figueiras que necessitavam de menos água, o advento dos aquedutos romanos permitiu uma maior diversidade de cultivos. O uso de água nas fazendas era muito bem controlado.
Os métodos de engenharia usados na construção de aquedutos eram constantemente revisados, com foco em aproveitar o ambiente local. Materiais, o uso da água, regulamentos de limpeza e uma boa compreensão de como explorar a própria gravidade eram questões importantes. Muitas fortalezas foram construídas para proteger aquedutos, bacias e cisternas. Ainda coletavam água com poços e cisternas, mas os aquedutos eram a fonte principal de água potável. A água era distribuída com base nas necessidades coletivas da cidade antes das particulares de um indivíduo. Quase todos os aquedutos terminavam em uma fonte onde a água circulava para limpar as ruas, abastecer casas de banho e latrinas, assim melhorando a limpeza das cidades de Cirenaica. Boas-vindas à crucificação. Quanto à severidade da justiça romana, a crucificação estava no topo da lista de punição corporal, seguida por morte na fogueira e decapitação. A classe alta considerava a crucificação indigna de sua posição. Aqueles sortudos que tinham cidadania romana também eram isentos deste tratamento. De fácil acesso, as crucificações eram um entretenimento popular entre os cidadãos. Ao contrário de jogar vítimas aos animais selvagens em uma arena, as crucificações não requeriam nenhum cenário especial. Aqueles submetidos à crucificação eram quase sempre escravos, traidores e cidadãos de classe baixa. Os desertores romanos eram crucificados, pois consideravam que a traição dos soldados colocava em risco as vidas dos cidadãos romanos. Em 71 a.C., uma revolta de escravos na Itália foi reprimida pelo exército romano. Isso resultou na crucificação de 6.000 homens, incluindo seu líder, um escravo e ex-gladiador conhecido como Espartacus.